graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia onde o Senhor nos abençoa com a sua palavra, com a presença dele nas nossas vidas, nos ajudando cada dia mais a andar nos caminhos do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30, que diz assim: Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma forma. Então nós vemos aqui neste capítulo de Lucas, no capítulo 10, aonde nós vemos que o Senhor estava com seus discípulos, né? Ensinando, né? Falando. E de repente levanta-se ali um doutor, né? Da lei na época, e queria tentar o Senhor, né? E chega aí e pergunta: Ei, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Querendo pegar ele em alguma coisa, né? Eles questionavam muito Jesus, né? E aí nós vemos que no versículo 25 do texto de Lucas, né? No capítulo 10, relata isso, né? Que se levanta um doutor da lei e pergunta para o Senhor, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E nós vemos que Jesus lhe diz: Olha, o que está escrito na lei? Como a lei? Né? E aí ele diz, olha, no versículo 27, respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor disse para ele: Faze isto e viverás. Mas ele, não satisfeito, né, tentando se justificar perante o Senhor, disse: Mas quem é o meu próximo? Né? E aí nós vemos que o Senhor Jesus responde a ele dizendo através desta parábola, né? Que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, onde o Senhor relata essa história, né? Onde um homem que descia, né, é pego pelos salteadores, né? E eles o roubam, o espancam e o deixam para morrer no caminho, né? E a palavra diz que passa um sacerdote, né? E passa de lado e ignora ele, né? E da mesma forma passa um levita, também faz da mesma forma. Mas um samaritano, quando passa, né, vê aquele homem caído daquela forma, ele se move de compaixão, né? Ele se move de misericórdia na vida daquele homem, né? Cuida dele naquele momento, coloca ele sobre o seu cavalo, leva ele para uma hospedagem, o deixa lá para ser cuidado. E diz para as pessoas: olha, cuida dele, tá aqui o dinheiro, e tudo que você gastar a mais, quando eu voltar, eu lhe pago. E nós vemos que esse homem foi salvo e bem cuidado, né, por aquele homem que agiu de íntima compaixão. O que essa palavra nos ensina no dia de hoje? O que o Senhor quer nos falar através dessa palavra? Sabe, muitas vezes existem pessoas durante a nossa vida, na nossa caminhada, que muitas vezes elas caíram. Muitas vezes elas estão caídas no meio do caminho. E muitas vezes nós passamos e olhamos assim e dizemos: não, mas não é comigo, eu não posso fazer nada, não é problema meu. Aí o Senhor está nos ensinando: olha, você precisa amar o teu próximo, não só suportando ele, não só estando com ele ou se alegrando com ele, mas também o ajudando.
Porque o texto diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz que é meu próximo, ele diz aquele que você ajuda, aquele a quem você tem misericórdia. E muitas vezes eu vejo o meu próximo passando por algum problema, alguma dificuldade. Eu vejo o meu próximo passando por algo na vida dele, sabe? E aí às vezes eu não ajo com a misericórdia de Deus, né? Eu não o ajudo. Ai, irmão, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar ele financeiramente ou com algum bem material. Irmãos, mas às vezes você pode ajudar em oração, né? Às vezes você pode ajudar cuidando dele, né? Aqui nós vemos que esse homem não deu nada para ele, simplesmente o cuidou das feridas dele, cuidou dele naquele momento e levou ele para um lugar onde ele pudesse ser cuidado. Então muitas vezes existem pessoas no caminho que estão feridas, alguém as feriu, essa pessoa caiu, se machucou e muitas vezes está passando por um momento tão difícil que está quase para morrer espiritualmente, né? E muitas vezes a gente faz como o sacerdote ou como o levita, né? Nós até olhamos assim, vemos a situação, mas não, eu não posso fazer nada. Mas Deus está te ensinando hoje, através da parábola do bom samaritano, que nós devemos sim ajudar o nosso próximo, agir com misericórdia, não só com ajudar com bens materiais ou com dinheiro, mas sim com oração, ajudar com amor, ajudar com compaixão, com companheirismo. Sabe, às vezes um abraço muda tudo. Às vezes uma palavra muda tudo. Às vezes a pessoa está tão quebrada naquele momento, você não tem nada, mas você tem o seu abraço, você tem a companhia, você tem o seu ombro para que ele venha chorar. Sabe, você tem os seus ouvidos para que ele possa falar com você, contar a sua história. E nós vemos aquele homem que pede esmola para Pedro, né? E Pedro chegando fala, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós achamos que o que resolve é um bem material, é um dinheiro, é uma cesta básica, é uma conta paga, mas muitas vezes o que funciona é a presença de Deus que está na minha vida. É a presença de Deus que está na minha vida que eu dou para aquele que está precisando. Aquele homem estava caído, precisava de compaixão, de amor, de misericórdia. Então muitas vezes eu vejo o meu próximo padecer e eu acho que eu não posso fazer nada, mas pelo contrário, nós podemos fazer muito pelo nosso próximo. É orar, é trazer uma palavra de conforto, é estender a mão e dizer, levanta, eu estou contigo, Deus está contigo, Deus te ama. Ele já te perdoou desse teu pecado. Você não está mais caído, se levanta desse chão, eu estou contigo. Vamos orar junto, vamos ler a palavra junto, vamos enfrentar essa situação junto. Sabe, é isso que essa parábola nos ensina. É nós olhar o nosso próximo, ajudar ao nosso próximo. Sabe, isso é o complemento de amar ao próximo. Sabe, Jesus aqui está te ensinando. Às vezes você fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, mas como é amar o meu próximo? Jesus está te ensinando a estender a mão para aquele que está do teu lado. Não é só estar ali nos momentos bons, rindo, brincando. Eu amo meu próximo, eu abraço ele. Não é só isso. É no momento de angústia você estar lá com ele. É no momento de choro você chorar com ele. É no momento que ele cair você estender a mão para levantar. Sabe, muitas vezes nós vemos pessoas, quando o irmão cai ou a pessoa cai, ao invés de estender as mãos, a pessoa julga, né? Trazem aquele julgamento humano nosso, carnal, sabe? E acaba que machuca muito mais a pessoa do que a levanta, né? Hoje em dia nós vemos muito isso. A internet tem tido muito isso, sabe? Então a pessoa não pode errar, que ela é alvo de massacre, ela é alvo de julgamento, ela é alvo de cancelamento, né? Então nas igrejas não é diferente. Às vezes o irmão cai, às vezes o irmão está fraco, às vezes o irmão deslizou, e é o momento em que nós precisamos estender a mão, que é assim como o Senhor diz. E muitas vezes, muitas pessoas dentro da igreja têm feito como o sacerdote e o levita. Tem passado de longe, tem desviado. Não, isso não é comigo, eu não tenho tempo para resolver essa situação do irmão. Não, ele está passando por isso, é ele com Deus. Não, isso é pecado.
Muitas vezes quando o irmão cai ou quando o irmão está passando por uma luta, muitas vezes nosso julgamento é dizer, está em pecado. Não, é porque está fazendo alguma coisa errada. Isso aí é castigo de Deus. Mas Deus não está nos ensinando isso. Sabe, Jesus está nos ensinando dizendo, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Como? É cuidando, é zelando, é estendendo a mão, é sendo misericordioso, tendo compaixão, porque foi dessa forma que eu fui com você. Jesus, quando nos encontra, muitas vezes, muitos de nós estávamos caídos, perdidos, e o Senhor estendeu a mão. Então, da mesma forma, nós temos que refletir o que Cristo é em mim para as pessoas. Sabe, o servir a Deus, o seguir o Evangelho é isso. Não é simplesmente trazer palavras bonitas, pregações boas, mas se eu não expressar para as pessoas o Cristo que há dentro de mim, então o Evangelho são só palavras. Sabe, eu tenho que mostrar para as pessoas o que Cristo fez em mim, para que elas vejam em mim a glória de Deus, para que elas vejam em mim a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a compaixão de Cristo, a justiça dele. As pessoas precisam ver isso. Então, como eu faço isso? É eu agindo como Jesus agiria. É como a mensagem que o Senhor nos deu ontem sobre sermos imitadores de Cristo. É como Cristo faria. Então, como Cristo faria, como Cristo agiria. Sabe, essa palavra é um complemento disso. Jesus agiria dessa forma. Ele veria o homem caído, ele pararia, estenderia a mão e o ajudaria. Então aqui Deus está mostrando dois tipos de pessoas. Aqueles que olham e dizem que não é comigo e vão, e aqueles que olham e param e agem com compaixão. E a pergunta de Deus para a nossa vida hoje é: quem nós temos sendo nos dias de hoje? Qual desses dois eu tenho sido nos dias de hoje? Eu tenho sido o sacerdote o levita, que vejo, mas eu me afasto, passo de longe, não tenho tempo para resolver isso não é comigo, não é problema meu. Ou eu olho e vejo e falo, irmão, eu estou aqui contigo. Talvez eu não possa te ajudar diretamente no teu problema, mas eu posso te ajudar te dando força, te levantando, estando contigo do teu lado e passando com você. Talvez eu não possa te dar dinheiro, mas eu posso te dar uma oração. Eu posso orar contigo todos os dias. Eu não tenho dinheiro, eu não posso te resolver o seu problema, mas eu tenho a palavra de Deus, eu posso te dar uma palavra de conforto. Sabe, então que a gente vem aprender isso. Ah, irmão, mas eu mesmo estou passando por uma luta. Muitas vezes, a nossa luta vai servir para que eu possa ajudar outros que passem pela mesma coisa. Às vezes eu estou passando por uma luta tão grande. E como é que eu vou ajudar alguém se eu estou passando por luta? É sim, justamente por isso. Porque você está passando, Deus está te sustentando, Deus está te fortalecendo. E através disso você pode falar para as pessoas o que Deus fez em você. Irmão, não se preocupa, porque eu estou passando por isso e eu sei quem pode te ajudar. Quem? Jesus. Porque é Ele que me sustenta. Então muitas vezes Deus vai mandar pessoas na tua vida para você ajudar em áreas que você já passou por problemas, por áreas que você já passou por adversidade ou ainda está passando. E o que eu faço nessa situação? Eu prego para ele aquilo que Jesus fez na minha vida. O que ele está fazendo? Ele está me fortalecendo, está me dando fé, está me dando graça. Ele tem me sustentado, me renovado todos os dias, me mostrado o caminho, me dado conforto. Sabe, é dessa forma que nós temos que agir. Então, a partir de hoje, quando você vê alguém caído, precisando de ajuda, ou alguém que foi massacrado, está destruído, ou alguém que está passando por uma necessidade, alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, estenda a mão para essa pessoa. Sabe, lembre-se que isso não se trata de ter dinheiro ou ter condições, mas se trata de ter a presença de Deus. Estenda a mão para ele e diga, irmão, eu estou contigo, vou orar com você, eu não vou te deixar, vou passar contigo e juntos nós vamos vencer. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra.
Que nós venhamos ser como o bom samaritano, ó Pai, que ao vermos a necessidade do nosso irmão, nós venhamos estender a mão e o ajudar, assim como o Senhor nos ensina, Pai, dando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, Pai, estendendo a mão, o levantando, Pai, para que ele não fique mais prostrado, Senhor. Abençoa o dia de cada um, Pai, hoje com essa palavra. E que hoje, Pai, se o Senhor colocar alguém no nosso caminho, ó Senhor, que nós venhamos, Pai, agir com misericórdia e compaixão, como o Senhor, Pai, nos ensina agora, Pai, na Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim quando um novo vídeo sair, o YouTube vai te avisar. Amém? Fique com Deus.